Olá, poderosos. Aqui é o professor Renato Martins e hoje vamos aí mais uma aula de geografia. Essa aula hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ONU, né? Sobre as organizações internacionais e como a ONU é a principal delas. A gente vai destacar aí o papel da ONU, as funções dela em relação à regionalização do espaço mundial, né? Então, basicamente, né, no contexto histórico, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial em função de uma ineficiência do órgão anterior, que era a Liga das Nações. Então, para quem não lembra, a Liga das Nações foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, que tinha o objetivo ali de evitar uma nova guerra, né? Então, foi até por meio da Liga das Nações que foi traçado ali, foi realizado o Tratado de Versalhes, que a gente sabe que não teve uma eficiência, né? Não conseguiu suprir ali as demandas daquele período e ocasionou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações se desmantela, né? Deixa de existir, até porque perdeu toda a eficiência que ela tinha sido colocada, e vem a criação da ONU. Então, a ONU ela surge nesse contexto, né, de duas guerras mundiais ali, daquela perspectiva de um temor de uma nova guerra mundial. Então, a ONU ela é pensada numa estrutura que fosse capaz de gerir esses novos desafios, né? Então, inicialmente foi criada por 53 países, hoje já tem mais de 190 países que são membros. Então, basicamente, um país, para ele ser reconhecido pela comunidade internacional, ele tem que ser necessariamente membro da ONU. Então, hoje a ONU ela se tornou o principal órgão de regulação da existência, até mesmo de novos estados. Então, por exemplo, um estado que se declara independente, ele só vai ser realmente reconhecido pela comunidade internacional toda quando a ONU dizer que ele realmente é um estado-nação. Ao contrário disso, pode ter até ali alguns reconhecimentos por parte de outros estados, mas que não necessariamente vai ter um peso no cenário geopolítico internacional. A exemplo disso, se a gente for comparar, por exemplo, a ONU tem 193 países membros. A FIFA tem mais de 200 países membros. Então, a FIFA ela tem outros critérios para reconhecer um país, diferentemente da ONU. Então, cada instituição aí pode reconhecer diferentes estados-nações. Então, a ONU, basicamente, para ela se estruturar, ela foi organizada numa estrutura que divide, basicamente, ali, né, em setores, né? Então, nós temos dentro da ONU a Assembleia Geral. Essa acontece pelo menos uma vez ao ano. E o que seria a Assembleia Geral? É uma representação de todos os países. Então, todos os países membros, eles podem discutir os temas deliberados, né, em cada Assembleia Geral, e existe ali votações. Cada país ele tem o peso específico de um voto. Então, independe da população, da economia, da importância do país no cenário internacional. O peso do voto vai ser igualitário entre todos dentro da Assembleia Geral. Outra estrutura da ONU, né, outro órgão da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, a gente pode dizer que é um dos mais importantes órgãos da ONU e que foi decisivo no contexto da Guerra Fria. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU ele é formado por dois grupos de países. Então, a gente tem o grupo permanente e o grupo rotativo. O grupo permanente é formado por 5 países. Quais são esses 5 países? Você vai lembrar o seguinte, ó, dos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos estavam do lado de quem ganhou, né? Que era os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. E posteriormente entra a China. Então você só tem ali os países que estavam do lado dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? Então as principais potências desse cenário. Os 15 votativos, aliás, os 10 votativos são países eleitos dentro de uma votação. Então esses países eles são eleitos para mandatos de 2 anos, prorrogar por mais 2 anos. Qual que seria a principal diferença entre um membro efetivo, permanente, e um membro rotativo? O poder de veto.
Então, a instituição da ONU, a aplicação, principalmente do Conselho de Segurança, ela instituiu o poder de veto aos 5 países permanentes, principalmente para definir o quê? A autonomia da sua soberania em relação a questões de guerras, principalmente durante a Segunda Guerra, a Guerra Fria, desculpa. Porque daí o que acontece? Você tem ali os Estados Unidos e a União Soviética, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que começaram uma disputa ideológica e de influência no mundo todo. Então, sem o poder de veto, a possibilidade de estreitar as condições de um conflito entre os dois países ia ser muito acentuada. Então, eles decidiram colocar o poder de veto exatamente para quê? Para limitar essa combinação de elementos que favorecessem o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Quando a gente fosse falar de maioria, dentro do Conselho de Segurança, você tinha ali Estados Unidos. E quem eram os principais aliados dos Estados Unidos? A Inglaterra e a França. Então, toda votação, a Rússia, ela ia ser, ou a União Soviética, no contexto ali da Guerra Fria, ela ia ser voto vencido. Porque, inclusive, a China, por mais que ela tenha desenvolvido a Revolução Comunista, ela não era diretamente alinhada às ideologias da União Soviética. Então, você ia ter uma sucessão de vitórias democráticas, aí, vamos dizer, no Conselho de Segurança da ONU, a favor dos Estados Unidos. Então, para evitar esse tipo de atrito, estabeleceu-se então o poder de veto e permanece até hoje. Então, você tem essa configuração. E o que eles votam no Conselho de Segurança da ONU? Geralmente são ações de intervenção militar em um determinado país. Então, um país que sofre ali alguns problemas, uma guerra civil, conflitos ou invasões, um governo que começa a desrespeitar os direitos humanos, há algumas perspectivas nesse sentido. Então, a ONU pode aprovar intervenções militares. Aí você pode se perguntar, né? Mas como uma instituição que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para evitar novas guerras, para instituir a paz, porque o objetivo central da ONU é exatamente esse, zelar pela paz mundial. Como que uma instituição que quer zelar pela paz mundial pode aprovar intervenções militares? Aí vem um contexto muito interessante. Por quê? Nem toda paz é justa e nem toda guerra é injusta. Então, vai depender muito do quê? Do ponto de vista. Então, você não pode, por exemplo, viabilizar um governo autoritário, ditatorial, que desrespeita a sua própria população em detrimento de não estabelecer um conflito armado. Porque muitas vezes aquela paz aparente ela é muito mais massacrante para a população do que uma guerra que pode libertar a população, né, uma nação daquele jugo. Então, por isso a ONU utiliza desse artifício. A ONU em si, ela não tem um exército próprio. Então, os países membros, eles podem oferecer, podem ceder as suas forças armadas para uso da ONU. E aí a ONU monta um sistema de organização dessas ações militares, que inclusive são os próprios países membros, né, que são escolhidos aí, inclusive o Brasil, ele já participou aí da liderança, né, e organização de várias missões, então são chamadas de missões de paz. Uma das mais famosas aí que o Brasil participou foi a missão de paz do Haiti, mas o Brasil tem já um histórico de várias missões, do qual o Brasil foi referência aí, né, para liderar essas ações militares nesses países. Então, a República Centro-Africana, vários outros países ali no continente africano, o Brasil também já atuou dessa forma. Aí, além da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, a gente tem também o Conselho Econômico Social, que serve também para discutir vários elementos da composição econômica entre medidas protecionistas, barreiras alfandegárias, tarifação. Então, dentro do Conselho de Segurança, dentro do Conselho Econômico Social, existem outras agências. Então, você tem o órgão, Conselho Econômico Social, e dentro desse órgão você tem várias outras agências. Então, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Unesco, que é para a Educação e Cultura, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, o FMI, e entre outras tantas
agências especializadas. Então, cada agência vai tratar de um ponto específico e elas estão subordinadas ao Conselho Econômico e Social. Aí nós temos também o secretariado. Então, você tem os departamentos e secretários também específicos dentro de cada área. Além do secretariado, a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela serviu muito, principalmente para julgar crimes de guerras, né? Principalmente ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Era muito difícil de você estabelecer julgamentos, por exemplo, os nazistas. Quem ia julgar os nazistas, né? Então, o Conselho Internacional de Justiça serviu muito para estabelecer julgamentos de crimes de guerras, julgamentos, por exemplo, de conflitos de demarcação de territórios e reconhecimento de territórios, entra aí a Corte Internacional de Justiça. E além desses órgãos, existia também, que foi já cancelado, porque não faz mais sentido, era o Conselho de Tutela. Para que serviu o Conselho de Tutela? Um território que estava em litígio, por exemplo, em disputa judicial entre dois países, então não se sabia exatamente qual era o país que merecia ou que deveria ter aquele território, a ONU estabelecia, então, esse órgão para tomar conta desses territórios. Então, você tem aí, na instituição, uma série de atribuições que, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o foco principal era a paz mundial. E aí, conforme a sociedade, a comunidade internacional foi evoluindo, a ONU ela foi atribuindo outros elementos a esse contexto da paz mundial. Então, combater a fome, estabelecer melhores condições de saúde. Então, tudo isso passou a ser pauta desses órgãos da ONU. Facilidades comerciais, econômicas. Então, o contexto da ONU ele foi se ampliando. A sede da ONU hoje ela é em Nova York. Na verdade, desde a sua criação, né, desde a sua ratificação, que foi em 24 de outubro, inclusive, né, a ONU foi ratificada, ela se estabelece em Nova York. Né? Então, a sede da ONU fica em Nova York. Só que existem vários destacamentos da ONU, principalmente dos órgãos em outros países. E ela teve esse papel determinante de ampliar as suas ações, de atender populações, principalmente população em risco. Então, a gente tem, por exemplo, o levantamento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que fica a cargo do PNUD, que é uma secretaria da ONU. Então, para que serve o IDH? Justamente para definir o índice de desenvolvimento dos países. E a partir desse dado, dessa informação de desenvolvimento humanitário dos países, a ONU estabelece ações específicas sobre esses países. Então, a ONU ela pode levantar causas e chamar os países para discutirem sobre essas causas e estabelecerem, então, acordos, medidas, propostas que vão solucionar alguns problemas. Então, tanto em relação à questão de desenvolvimento humano, questão de saúde, questão de produção de alimentos e fome, questões de trabalho, comércio e também sobre questões do meio ambiente. Hoje é uma das principais pautas aí que a ONU vem estabelecendo para facilitar a assinatura de acordos, a ratificação desses acordos, né, e principalmente a aplicação de acordos entre as nações do mundo todo, para que ocorra uma condição favorável não para os países em si, para um grupo de países ou um país específico, mas sim para a humanidade como um todo. Então, um acordo de clima, por exemplo, ele não vai servir necessariamente a um país ou a um grupo de países, mas sim para todo o planeta. Então, a ONU ela tem evoluído e ela busca muito essa prática, esse desenvolvimento de evolução e adaptação às novas demandas, às novas necessidades. Eu espero que você tenha entendido aí, tenha pegado a essência dessa proposta, né? Foi um apanhado aí geral, um resumo aí falando sobre a ONU. Então, meu forte abraço e até a próxima.